Não é esta a vontade de Deus que você e sua família vivam dentro de um ambiente onde não dá prazer de voltar para casa. Quem ama de forma madura não é uma pessoa irritadiça, casquinha de ferida, super sensível. Quem ama não se exaspera. Olha que coisa interessante. Não se ressente do mal. Veja só, quem ama tem um coração mole para perdoar. Quem ama não se ressente do mal, né? Quem ama não tem uma listinha de ressentimentos, não tem uma listinha de mágoas, não é hipersensível. Preste atenção, conviver dentro de uma relação onde ele trouxe uma filha, ou ele trouxe uma filha, ou ela trouxe uma filha ou um filho, é preciso paciência, é preciso flexibilidade, é preciso não ser egoísta, é preciso humildade, é preciso se colocar no lugar do outro. Eu sempre digo o seguinte para uma mulher que vai casar com um homem que já tem filhos do primeiro casamento. Ame mais os filhos dele do que ele. Adote os filhos como se fossem seus. Aí vocês vivem bem. Eu digo sempre para o homem, adote os filhos dela como se fossem seus. Aí vocês vão construir uma relação que valerá muito a pena. Aí vocês vão construir um relacionamento que valerá muito a pena. Pelo contrário, o ambiente se torna insuportável, intragável. Pelo contrário, o ambiente se torna infernal. Não é esta a vontade de Deus. Entendeu? Você precisa... Ah, pastor, mas a menina é difícil. Seja a resposta de Deus para essa necessidade. Ah, pastor, mas o menino é difícil. Seja a resposta de Deus para essa necessidade. Eu creio no poder do amor, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder de Deus para mudar circunstâncias, para mudar situações. Paulo continua. O amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não diz bem feito, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre pelo outro. Tudo crê em favor do outro. Tudo espera pelo outro. Tudo suporta em favor do outro. E aí Paulo diz, o amor jamais acabará. E aí, o verso para mim chave, né? O verso chave para mim é aqui, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Preste atenção. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sabe, eu tenho dito para algumas mulheres, para alguns homens, quando é que vocês vão deixar de falar como menino, de sentir como menino e de pensar como menino? Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos amadurecer. Quando é que a gente vai deixar as atitudes infantilizadas? Tá? Agora, é claro, existem pais passivos, não é? Eu já vi isso, né? O homem casa com uma mulher e leva seu filho. E aí o filho não trabalha, dorme até às 11 horas e o pai patrocina tudo isso. Aí realmente é insuportável, aí não tem como sustentar uma relação onde o pai é conivente, o pai é passivo, aceitando e concordando com tudo aquilo que ele não deveria concordar. Da mesma forma, a mãe
superprotetora. Quando leva filhos, os filhos então têm um comportamento completamente errado, e aí o pai chega uma hora que diz: está difícil a gente conviver em uma casa onde os filhos são super protegidos nos erros que cometem. Esse é o grande problema. Deixa eu responder então agora algumas perguntas. Bom, tem bastante perguntas aqui, ó. A Rosana está perguntando assim, ó: meu casamento está acabando. Ele não aceita meu filho e está fazendo eu escolher entre ele e meu filho. O que fazer? Primeiro de tudo, por trás de uma reclamação existe uma causa. Quando você diz assim, olha, ele não aceita meu filho, por que ele não aceita seu filho? Por que ele não aceita seu filho? Será que você não está apoiando, certo? Será que você não está apoiando o seu filho nos erros que ele comete? Será que o seu filho não está tendo um comportamento que deveria ser corrigido, disciplinado, e você está aceitando de forma passiva? Ou é simplesmente implicância do seu marido? É aí que vocês precisam conversar e se entender. O meu marido não gosta da minha filha. Ela já tem 30 anos. Como devo agir? É a mesma coisa. Por que ele não gosta? Veja, muitas vezes não é não gostar. Às vezes eu não aceito o comportamento da sua filha, que não tem nada a ver com os valores da nossa família. Percebe? Agora, se é somente por uma questão de birra, é uma outra história. Por isso que o casal precisa sentar e conversar sobre o porquê. E a partir desse entendimento do porquê, então, chegar a uma conclusão. Eu gosto dos filhos do meu esposo. Ele da minha filha. Nosso conflito é que somos cristãos e os filhos dele da Umbanda. Oramos todos juntos. É isso que acaba complicando a relação. Eu penso o seguinte: é muito difícil, é claro, conviver na mesma casa com evangélicos e umbandistas, não é? É muito complexo. Agora, é preciso haver respeito. Por exemplo, numa sala de aula, você tem lá ateus, cristãos, você tem macumbeiros, feiticeiros, você tem tudo lá. Numa sala de aula você tem tudo. E o professor precisa dar aula para todos. É necessário ministrar a todos. Então, o que você precisa entender é exatamente isso. O respeito tem que ser um valor inegociável. Porque quando um respeita o espaço do outro, a gente convive. Quando um respeita a fé do outro, a gente convive. Então, coloca o respeito entre vocês como um valor.